A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres espera maior concorrência nos leilões dos lotes 3 e 6 do novo pedágio. As empresas e consórcios interessados têm um mês para apresentar suas propostas. As concessionárias que pretendem participar dessa disputa têm que protocolar o lance, além da garantia da proposta, junto com a comissão de outorga da Agência Nacional de Transportes Terrestres. No caso do lote 3, os interessados devem apresentar todos os documentos no dia 9 de dezembro, com o leilão agendado para 12 de dezembro. Já para o lote 6, a entrega da proposta e da garantia está prevista para o dia 16 de dezembro, com o leilão acontecendo no dia 19 de dezembro. Os dois lotes juntos somam mais de 1.200 quilômetros de estradas estaduais e federais pelo Paraná, passando pelos Campos Gerais, Vale do Ivaí e Norte, além do Centro-Sul, Oeste e Sudoeste. Na avaliação da diretoria da ANTT, os leilões dos dois grupos de trechos rodoviários devem atrair mais concorrentes. O diretor da agência, Luciano Lourenço, falou que uma consulta feita junto ao mercado já aponta alguns interessados. Toda a evolução na nossa modelagem dos contratos, toda a nossa evolução na regulação, toda a nossa experiência ao longo do tempo demonstram que os lotes 3 e 6 também estão vindo aí para ser um grande sucesso. Não só em termos do leilão, mas principalmente depois do leilão, com contratos bastante sólidos, com regras bem estabelecidas, obrigações bem claras e muito modernas. E as nossas prospecções demonstram que o lote 3 e 6 também haverá interessados. Principalmente o lote 3, que assim tem características que o tornam um pouco mais atrativo ao mercado. Mas ambos os lotes nós temos feito aí contatos com o mercado, o Ministério, e temos prospectado sim que haverá interessados nos dois lotes. O Luciano Lourenço também falou sobre as concessionárias que já administram os lotes 1 e 2, que também poderão participar dos leilões dos lotes 3 e 6. Os leilões são públicos, qualquer um pode participar, e nós temos que os grupos vencedores do lote 1 e do lote 2, eles estão performando e têm sim interesses em outros lotes nas rodovias do Paraná. Não podemos cravar se eles vão participar ou não do leilão, que isso é até um sigilo negocial das próprias companhias, mas faz muito sentido elas participarem por conta da sinergia dos trechos. Essa sinergia pode até trazer uma espécie de benefício, alguma espécie de eficiência na operação de lotes contíguos, de lotes próximos, né? Então são grupos muito bons, grupos que têm outras rodovias no país, então a gente acredita sim que os lotes do Paraná são atrativos e que as atuais concessionárias do lote 1 e 2 podem sim ter interesse nos lotes 3 e 6. Olha, juntos os novos trechos rodoviários aí dos lotes 3 e 6 passam por 51 cidades e impactam aí mais de 3 milhões de pessoas. Entre as cidades a gente pode citar aqui Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e também Foz do Iguaçu. Vamos lá, é importantíssimo que a concorrência seja aumentada. Eu conversei inclusive com o pessoal lá do Programa de Desenvolvimento do Oeste, o Ranieri Zalasco, e ele falava justamente sobre isso. Só o lote 6 são cerca de 250 quilômetros que vão ligar a região central do estado, ali perto de Candóia, até Foz do Iguaçu, uma rota importante ali para o agronegócio. E por que a expectativa do mercado é boa? Primeiro, porque os leilões dos lotes 1 e 2 aconteceram, né, sem maiores sobressaltos, as concessionárias já estão operando com dificuldades, mas também com acertos. O modelo se mostrou viável. As próprias concessionárias já demonstraram interesse em disputar os novos lotes. Então as duas que já estão operando, até porque já estão aqui, já estão com a estrutura, têm ali a vontade de disputar. E também, pelo menos os relatos do mercado são esses, há outros grupos, grandes grupos, que estão estudando os editais. Também temos nesse momento uma situação de tranquilidade jurídica. Nos últimos dois lotes, vocês lembram bem, tinha juiz ali na véspera do leilão tentando derrubar tudo, melar tudo, com liminares muitas vezes bastante questionáveis que nem se sustentaram no curto prazo. Desta vez me parece que a situação está mais calma. E o próprio mercado está mais maduro para entender a modelagem que o Paraná propôs,
eu lembro a vocês, era inovadora naquele momento, inclusive serviu de referência para o Brasil em outros locais. Então o mercado está mais maduro em relação à proposta. Nós temos mais segurança jurídica nesse momento. A expectativa é de mais empresas disputando. Quanto mais empresas disputarem, melhor para a gente, porque a tarifa tende a baixar. Para fechar, o volume de obras e também o tamanho dos lotes é um pouco menor em relação a 1 e 2. E isso atrai mais gente também, porque o investimento inicial cai um pouquinho. E toda essa situação que o Mark trouxe muito bem o contexto, ela também é reforçada por alguns aspectos macro, mais ampliados, quando você percebe inclusive o fluxo de capital internacional. Você ali, tanto a eleição do Donald Trump quanto alguns outros ciclos de investimento têm tornado o Brasil uma possibilidade de atração desses investimentos, principalmente investimentos asiáticos e de alguns fundos europeus, que de alguma maneira já têm participado de leilões, já têm participado de concessões aqui no Brasil. Então, parte da esperança, inclusive de alguns fundos brasileiros, é de captar recursos nestes locais para poder reverter ou transformar em investimentos em estradas, ferrovias, e um dos lotes interessados, um dos aspectos interessados são justamente essas rodovias aqui do estado do Paraná, que são percebidas como diferentes muitas vezes de outros estados. A Bahia está com um problema sério na concessão de suas estradas e rodovias, já enfrentou alguns conflitos, você tem também alguns problemas no centro-oeste, mas o Paraná é percebido climaticamente, politicamente e economicamente como muito mais seguro. A expectativa é essa, como o Mark apontou, de mais concorrência, mas talvez nós não tenhamos uma ampla concorrência assim, não teremos ali 10 empresas participando, mas já conseguiremos ter ali algum grau de disputa sim, o que é bom, o que é positivo. Agora, é fundamental que tanto a ANTT quanto todos os outros órgãos de controle acompanhem no detalhe para que a gente não tenha os problemas que tivemos nos outros lotes, tanto de prazo, quanto de execução, quanto também de operação.